Sérgio Souza, do PMDB. Senhor presidente, em nome do meu partido, o PMDB, da minha cidade de Curitiba, do Paraná, em nome do povo brasileiro, é assim! Sérgio Souza, PMDB do Paraná, voto sim, 81 votos. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todo o Vale do Ivaí. É um prazer falar com todos vocês. Agora, Sérgio Souza, essa sua participação aqui, para falar um pouquinho sobre o processo de impeachment. Ontem foi um momento histórico e um momento único também, vivido pelo deputado Sérgio Souza, né? Veja, Berimbau, digo a você com toda tranquilidade, realmente é marcante na nossa vida, nos sentimos de fato um representante da vontade do povo brasileiro, do povo paranaense, do povo do Vale do Ivaí, do povo do Paraná como um todo, mas é triste, né, se você analisar o Brasil chegar neste momento. Há uma impressão de que nós estamos impeachmentando a presidente da República, não só pelas pedaladas fiscais, que às vezes a sociedade até não compreende, né? Onde é que está o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade, ele está no momento em que se fraudou um orçamento para mostrar que existia um Brasil diferente daquele que a população realmente já estava sentindo no seu bolso, no seu dia a dia. O impeachment, ele ocorre, de fato, também pela corrupção que se instalou nesse país. É só quem vê as investigações da Lava Jato, já chegam a números de 30 bilhões de desvios. Nós acabamos agora, há poucos dias, uma CPI dos fundos de pensão, que não está na Lava Jato. Só nos itens que investigamos, apuramos quase 7 bilhões de desvios. E o que nós percebemos é que o Brasil ele está muito desconfiado da classe política e dos políticos. E essa foi a nossa última chance. Foi a chance que tivemos de dar um retorno à população para que a sua vontade prevaleça no Congresso Nacional. E foi o retrato do resultado de ontem, durante a votação. Agora, Sérgio, a gente tem algo que a população sentiu quando a gente diz assim que, né, houve um crime de responsabilidade, que houve uma enganação, né, maquiaram o orçamento, que o próprio cidadão, antes do período eleitoral, nós tínhamos um governo, né, reduzindo o preço da energia, dizendo que o Brasil tinha atravessado uma crise, que agora o país era só crescer, né, e com uma série de informações, de promessas. E quando terminou o processo eleitoral, nós vimos que a situação era bem diferente, né, que tivemos aí o aumento da conta de luz, tivemos essas dificuldades todas enfrentadas, aumentando o número de empresas com falências, o desemprego. Então, isso também é, né, uma prova de que algo de errado ocorreu, Sérgio? Não tenho nenhuma dúvida. A sociedade brasileira foi, durante o processo eleitoral, enganada. Na verdade, se maquiou durante o processo eleitoral, nas vésperas da eleição de 2014, todo um orçamento tentando mostrar na propaganda eleitoral, produzida inclusive por marqueteiros que hoje estão na cadeia, porque levaram parte do dinheiro do povo na corrupção no Brasil ou fora do Brasil. Mas houve uma maquiagem durante a campanha eleitoral, dizendo que o melhor estava por vir, de que o Brasil estava melhor do que nunca, que o emprego estava girando e de que o Brasil não tinha problemas. E, inclusive, se reduziu, né? É muito claro isso, alguns impostos no ano da eleição, reduzindo-se, inclusive, serviços que chegam à sociedade, como é o caso da energia elétrica. Acabou a eleição, os impostos voltaram, a energia elétrica nunca subiu tanto na história desse país e o petróleo não foi diferente. Petróleo que há alguns anos se comercializava a 110 dólares o barril, caiu para 35, mas no posto, na bomba, o cidadão que pagava aí R$3, R$2,50, R$3 o litro da gasolina passou para quase R$4. Então houve um inverso, houve um saqueamento no bolso do cidadão que, temeroso, deixou de comprar outros bens, outros serviços, o comércio deixou de vender, a fábrica de fabricar, e aí uma generalidade do desemprego que somente no último ano
foi 1.500.000 empregos a menos no Brasil. E aí vem um desaquecimento da economia. Nesse desaquecimento da economia se arrecada menos, e nós sabemos como estão passando os nossos municípios, as nossas prefeituras nesse momento, se arrecada menos, tem menos a oferecer à sociedade, e as prefeituras hoje estão tendo dificuldade de pagar as suas folhas aos seus funcionários públicos e manter os serviços básicos. Então, este reflexo que chegou na porta do cidadão, e é bom, Berimbau, que sobe, no mínimo, a grande lição, a lição desse processo todo, qual seja, o povo tem poder. Está lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal, dizendo que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através do seu representante. Diretamente é quando ele vai às urnas, escolhe o seu representante, é quando ele participa de um plebiscito, e através do seu representante é quando chega a um processo como este, onde um parlamentar exerce, além da sua função fiscalizatória, quando tem lá uma CPI, ou na sua função legislativa, quando aprova um projeto de lei, mas também exerce a sua função de juiz, impeachmentando um presidente da República. É neste momento que nós, parlamentares, temos que representar a vontade da nossa população. Mas veja a importância que é um voto de um cidadão. Na hora de votar, ele está definindo o seu destino pelos próximos 4 anos. O quanto é que ele vai pagar de imposto, o quanto é que volta a ele de contraprestação por esse imposto que pagou, e se ele está colocando lá alguém que vai cuidar do seu patrimônio ou que vai dilapidar o seu patrimônio. Vamos sair do Sérgio. Sérgio, agora, o Sérgio que é um especialista em lei eleitoral, né, que é advogado, a partir de agora, o que ocorre? Esse processo vai para o Senado, né? Ainda hoje deve ir ao Senado. O Senado tem 2 dias, 48 horas para o recebimento. Na sequência, instala-se uma comissão, aos moldes da que foi instalada na Câmara dos Deputados, e que terá o prazo, essa comissão, de 10 dias ou 10 sessões. Há ainda uma dúvida sobre isso no regimento do Senado, e ultrapassado esse prazo, volta ao plenário. O plenário deve julgar o parecer. Este parecer também pela admissibilidade do processo, não pela instauração do processo de impeachment, que a Câmara já determinou a instauração, mas para a admissibilidade desse processo e afastamento da Presidente da República. E depois, o afastamento se dá por até 6 meses, 180 dias. Depois disso, o Senado tramita o processo, é como se fosse um processo judicial, criminal, e nesse caso é crime de responsabilidade, a competência é do parlamento para julgar, não é de um juiz, não é de um tribunal. Então, essa tramitação, apresentarão aí testemunhas de defesa, de acusação, ou serão colhidas as provas, os depoimentos, as reuniões, e ao final, este processo é submetido ao julgamento pelo Pleno, ou seja, por todos os senadores. E numa contagem igual a de ontem, necessário será 2/3, ou seja, 54 senhores senadores, senhoras senadoras, votantes a favor do processo para, aí sim, caçar a presidente Dilma. Só a última informação, o Sérgio votou sim, né, pelo impeachment da presidente Dilma. Está com o sentimento de dever cumprido, Sérgio? Eu manifestei ontem o sentimento do meu Estado. Gostaria de não precisar chegar a esse ponto. Gostaria que o Brasil estivesse no rumo certo, que a presidente Dilma estivesse fazendo o seu trabalho, cumprindo a sua obrigação de presidente, mas, como eu disse no começo da nossa entrevista, Berimbau, não é só pelas pedaladas fiscais, é porque uma corrupção se instalou no país e esse país se perdeu economicamente e não há, num horizonte próximo, nenhuma expectativa de melhoria com este governo. E entendemos que esse resultado se deu quando das pedaladas fiscais, da maquiagem que foi feita no orçamento, e atrás disso existia uma corrupção gigante. Então está aí a razão de nós impeachmarmos. Nós não tínhamos outra opção que não atender o anseio da nossa população, a população do nosso estado do Paraná,
principalmente a população trabalhadora, a população dos agricultores, dos empresários, mas também do comércio. Essa população ansiava muito pelo impeachment, e o impeachment é a melhor opção nesse momento, até mesmo para resgatar a confiança do mercado, da economia e dos brasileiros, que é o que mais nos interessa. Sérgio, obrigado aqui pelas informações. Se tiver mais alguma observação, pode ficar à disposição. Deixar um abraço a todos, Berimbau, dizendo que tenho muito orgulho de representar o meu Vale do Ivaí, representar as cidades todas do Vale do Ivaí, o Arapuã, o Vetorão, o Borrasópolis, todas as cidades do Vale do Ivaí que me ajudaram a chegar ao Parlamento Brasileiro. Espero eu estar aqui fazendo o melhor, dando o melhor de mim para que os municípios, o meu povo, a nossa gente tenha uma vida melhor hoje e amanhã. Um abraço, um bom dia a todos.